Olá, você está assistindo Destino Portugal, quarta temporada, hoje mais um programinha temático. Como eu já filmei Portugal todo, tenho que criar alguns programas e alguns temas para render uma temporada inteira. E como eu gosto muito de história, hoje vamos explorar a história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Portugal foi um país neutro, não participou da guerra ativamente, mas não passou ileso e alheio às consequências do confronto bélico. Teve importantes fatos que aconteceram no país e figuras ilustres que também marcaram a Segunda Guerra Mundial. Para começar, vamos falar do estadista, do ditador Antônio de Oliveira Salazar, que mesmo sendo ditador, teve uma importância fundamental na neutralidade de Portugal. Sejam muito bem-vindos agora na terra onde ele nasceu, sejam muito bem-vindos a Vimieiro. Bom, e por que falar de Antônio de Oliveira Salazar? É porque, apesar dele ter sido um ditador, foi graças a ele que Portugal manteve a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu aqui em Vimieiro e viveu nessa casa aqui. Talvez uma das alianças mais antigas da Europa seja a aliança entre Portugal e Inglaterra, que vem desde o século XIV, mais precisamente desde 1373. Por conta disso, desta aliança, Portugal lutou a Primeira Guerra Mundial ao lado dos ingleses e dos aliados. Mas, por outro lado, Portugal era o maior fornecedor de wolfrâmio. O wolfrâmio era um metal que a máquina de guerra alemã consumia em enormes quantidades. Então, o que fazer para continuar com a neutralidade portuguesa, para manter uma neutralidade portuguesa durante o confronto bélico? Salazar continuou vendendo wolfrâmio até o final da Grande Guerra para os alemães, convencendo os ingleses e os aliados de que necessitava continuar o fornecimento, porque a interrupção do mesmo faria com que os alemães invadissem Portugal. Por outro lado, Salazar cedeu aos ingleses e os aliados uma ilha nos Açores para a construção de uma base militar, convencendo Hitler de que precisava o fazer por causa do Tratado de 1373 e também porque era esta uma das condições para que Portugal continuasse cedendo o wolfrâmio aos alemães. Foi com essa jogada que Salazar conseguiu manter Portugal neutro durante toda a Segunda Grande Guerra Mundial. E o Salazar conseguiu ainda convencer o estadista, o ditador espanhol Francisco Franco, de não ceder às pressões de Hitler e manter também a neutralidade da Espanha, livrando assim a Península Ibérica dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Salvou muitos judeus também, permitindo que estes entrassem em Portugal para fugir pelo mar, mas não tenho muita empatia por Salazar, porque apesar de tudo isso, ele foi um ditador. E continuando o nosso passeio pela história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, chegamos agora na terra de um verdadeiro herói português. Sejam bem-vindos
a Cabanas de Viriato. Muito bem, quem foi este grande herói português? Aristides de Souza Mendes do Amaral Abrantes, ele que nasceu aqui em Cabanas de Viriato em 1885 e faleceu em 1954. Ele era cônsul de Portugal em Bordeaux, na França, no ano da invasão nazista ao país francês. Durante 3 dias e 3 noites, Aristides de Souza Mendes não dormiu e concedeu milhares e milhares de vistos a refugiados e não só, ele também salvou milhares de vidas de judeus que fugiam da perseguição nazista. Com o avanço do exército alemão sobre a cidade de Paris, deu-se aquele que foi o maior movimento de deslocação de pessoas em toda a história da Europa. Acredita-se que entre 8 e 10 milhões de pessoas tenham se deslocado em fuga dos nazistas. Segundo fontes não oficiais, Aristides de Souza Mendes teria concedido mais de 30 mil vistos, salvando assim mais de 30 mil vidas. E para terminar o nosso passeio pela história de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, chegamos agora em uma cidade que está muito ligada à passagem de refugiados, principalmente dos mais afortunados. A nata da sociedade europeia, a galera de dinheiro, passava por aqui. Sejam muito bem-vindos agora a Estoril. E não era só judeu e refugiado que fugia da guerra.
Muitas famílias ricas e muitos espiões também fugiam dos nazistas. E o lugar preferido deles aqui em Portugal era o Cassino de Estoril, que também era frequentado por Ian Fleming, um militar, jornalista e escritor britânico muito famoso por escrever séries de romances de espionagem protagonizados pela sua criação, o agente secreto mais famoso do mundo, Bond, James Bond. Fleming frequentou bastante Estoril e o Cassino de Estoril. Reza a lenda que o cassino serviu de inspiração para o primeiro livro, Cassino Royale, de 1952, a primeira obra do agente secreto mais famoso do mundo. Reza a lenda ainda que a inspiração para James Bond tenha vindo do agente duplo, o Yugoslavo Duško Popov, que passava informações dos nazistas para os aliados. E como Portugal era um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial, muitos espiões e muitos exilados ricos frequentavam o Cassino de Estoril, que vivia uma realidade completamente diferente do restante da Europa e do restante do mundo, que estava em guerra. Depois, o cassino, que serviu de cenário para o filme de James Bond, Cassino Royale, passou por uma grande reformulação na década de 60 do século passado.
Tão importante quanto o Cassino de Estoril era este hotel aqui, o Hotel Palácio do Estoril. Afinal de contas, essa galera da grana tinha que dormir em algum lugar e a grande maioria, inclusive Popov e Ian Fleming, se hospedavam neste hotel aqui. E esse lugar onde eu tô agora é o Bar dos Espiões, ele fica aqui no Hotel Palácio, e era aqui que Ian Fleming, Popov e as principais figuras daquela época se reuniam para beber o seu whisky, todo mundo é filho de Deus, enquanto fofocavam e tentavam descobrir os segredos dos inimigos. E você sabia que, para além de Cassino Royale, um outro filme da saga 007 também foi gravado aqui no Estoril? James Bond, a serviço de Sua Majestade. E na época em que foi gravado o filme, a recepção do hotel ficava nesta parte aqui. Portanto, foi aqui neste cantinho que James Bond fez o seu check-in no Hotel Palace. Sem dúvida nenhuma, este é um dos hotéis mais famosos e luxuosos aqui de Portugal. Pá, não é qualquer um que se hospeda aí não, filhão. Tem que ter din-din. Destino Portugal faz uma pausa em seu programa especial dedicado à Segunda Guerra Mundial aqui na Terrinha e volta já, pá.